Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Casa de Centros. Essa semana nós estamos comemorando a Semana do Centro de Paulo. E vamos dar sequência hoje com um convidado que vem dividir conosco suas luzes. E a dona Ana vai fazer a oração de abertura, em seguida a Marina vai fazer o Evangelho. Vamos unir os nossos pensamentos e conduzir até o Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre maior, aos trabalhadores desta casa, para que nos proteja, nos ilumine nesta noite, e agradecendo por nós todos termos podido estar aqui neste momento, e pedir o amparo, a proteção para todos nós, a luz para cada um, para o restante da noite, para que nós possamos absorver todos os ensinamentos e colocar no nosso dia a dia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Que Jesus nos envolva nesta noite. Evangelho segundo o Espiritismo, a beneficência. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Sede bons e caridosos, eis a chave dos céus, que tendes nas mãos. Toda felicidade eterna se encerra nesta máxima. Amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, amparai os vossos irmãos, extirpai a horrível chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Aliás, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, crescer sua alegria interior ao relato de um belo sacrifício, de uma obra de pura caridade? Se buscasseis apenas o deleite de uma boa ação, estareis sempre no caminho do progresso espiritual. Exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, sempre rara. Vede a multidão de homens de bem, de que a vossa história evoca piedosas lembranças. O Cristo não vos disse tudo que se refere a essas virtudes de caridade e amor? Por que deixaste de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras? O coração às suas doces máximas? Eu desejava que se votasse mais interesse, mais fé às leituras evangélicas, mas abandonas esse livro, considerado como um texto quimérico, de mensagem cifrada. Deixa-se no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm do abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Leia essas páginas ardentes sobre a abnegação de Jesus e meditai-nas. Então, o Antônio Carlos sabe, né, estava me contando agora que a primeira palestra que ele fez foi nesse centro, né, na época do seu menino,
satisfação que nós retornamos aqui a esta casa, de amigos, né? Como eu disse a Eni, quando nós iniciamos na doutrina espírita e começamos a participar em palestras, né? A primeira participação nossa foi nessa casa, com a presença do senhor Emílio, que era o presidente, fundador, né? Na época. Então, e pela amizade que nós temos com a Eni, o Manuel, que também está sempre lá no Luz e Amor, colaborando conosco, fazendo palestras. Então nós nos sentimos à vontade aqui com vocês e estamos aqui também para aprender. Entendeu? Às vezes a gente sai assim para visitar uma casa, né? Sai até meio rompante, mas a gente, quando chega na casa, tem a grata surpresa de sempre levar algum aprendizado. É um comportamento, é uma maneira de receber a gente, né? O carinho. Então, a gente sempre aprende. Todos nós, né? Aprendemos com todos. Não é verdade? E a Eni, então, nos convidou de início para falarmos sobre, dando continuidade ao estudo que vocês fazem, o POEM, né? O estudo que dá o suporte para a vivência da mediunidade, né? Porque mediunidade sem estudo é igual a gente sair com um carro sem farol no meio da noite e numa estrada ruim, né? Sem o estudo, nós ficamos cegos, entendeu? Então, é graças ao estudo que é o farol que ilumina a estrada do médium, de todos, né? Não só dos militantes da área mediúnica, mas toda e qualquer pessoa em qualquer área, né? Não precisa ser só na área espírita, qualquer área do conhecimento humano, né? E a questão da mediunidade, porque aqui vocês já estudaram a primeira aula sobre o espírito, né? A segunda aula, perispírito, né? Esses dois, vocês aprenderam que espírito é o ser inteligente da criação, né? O espírito é criação divina, criação de Deus. E o perispírito é o corpo espiritual, é o corpo do espírito. Quando nós encarnamos, é através do perispírito que modelamos o nosso corpo, sob o comando do espírito também, né? Agora, o perispírito ele é certo. Nosso corpo físico. Só que quando desencarnamos, o corpo físico fica e o perispírito acompanha o espírito, né? Eles são inseparáveis. E na mediunidade ele vai ter uma função fundamental, básica, né? Tanto é que Kardec chama isso de a chave do problema, né? Nos estudos que ele empreendeu, ele descobriu a chave que veio solucionar, que veio explicar
todos os fenômenos, né? Que é o perispírito. Tudo acontece através do perispírito, que é o intermediário entre o espírito e a matéria, né? O espírito, ele atua sobre a matéria através do perispírito, né? E o fenômeno mediúnico também vai acontecer graças ao perispírito, né? Mas a mediunidade, ela não é criação do espiritismo, ela não é a criação de Allan Kardec, né? Ela existiu desde que o homem é homem, desde que o homem está na Terra, né? E isso por quê? Porque nós sabemos que o mundo espiritual é um mundo normal e primitivo. Quando a gente diz primitivo, é que ele é o primeiro, não é que ele é atrasado, né? Então o mundo espiritual é atrasado, é primitivo, né? Não, é porque ele tem primazia. Esse mundo que nós estamos, o mundo corpóreo, poderia até não existir, né? Então o mundo normal, o mundo principal, o mundo primeiro, o mundo primário, é o mundo espiritual. E é para lá que nós sempre vamos, né? Nós encarnamos para aprender, para aprimorar, para melhorar, para progredir, né? Para nos educarmos. E como nós não cumprimos a missão, a tarefa direitinho, a gente vai voltando, né? Nós voltamos para reparar, para corrigir algumas coisas, até nós aprendemos a lição, né? E nesse vai e vem, nós vamos sempre nos purificando, sempre buscando melhorar cada vez mais. Muito bem, então disso nós concluímos que então existem essas duas dimensões. Isso para nós aproximou, porque dimensões vão existindo aí, várias dimensões, até chegar em Jesus, né? Nós não vemos na literatura espírita tem os mentores, né? Por exemplo, nós estamos lendo aí um livro de Manuel Filomeno de Miranda. Então ele fala dos mentores. De repente é anunciado que vem um espírito de regiões mais elevadas e que esse espírito vai até precisar de se materializar no plano espiritual. Olhem bem. Então são outras dimensões. Há muitas moradas na casa do Pai, né? Isso aí até a ciência fala isso, né? Até a física quântica relata, fala dos vários universos. Usam outra expressão, mas que vem a ser a mesma ideia, né? Universos que se entrelaçam, né? Então nós vemos muito isso na obra de André Luiz, na obra de Manuel Filomeno de Miranda, né? Situações em que precisa ali 2, 3, 4 pessoas estar vibrando, atuando como médium, doando energia para que aquele espírito que eles não conseguem ver,
conseguem ver, eles não conseguem perceber se eles não se materializarem. Então ele aproveita a energia, se materializa, torna-se visível, faz a sua palestra e depois vai embora e segue o seu caminho. Né? E a função de médium, gente, ela vai ser exercida também entre essas dimensões. Assim como entre nós e uma dimensão mais próxima a nós, que nós temos condições de perceber, né, com alguma dificuldade, né? Nós estamos aprendendo a lidar com essa mais próxima. Né? Então, essa interação, esses mundos, tomando por base nós, o mundo corpóreo, existe uma interação muito grande entre nós. Né? E foi até assunto aqui do terceira aula, interferência espiritual. Essa interferência, ela pode ser para o bem ou para o mal. Nós vamos ter aqueles que nós fizemos vítima, né? Porque ninguém percebe o outro à toa. Ninguém percebe o outro sem motivo. Né? Então, na nossa caminhada pelas várias encarnações, as várias personalidades, as várias convivências, né, nós, por nossa ignorância, nós desrespeitamos as leis de Deus, rompemos, violentamos a lei do amor e fazemos vítimas. Essas vítimas aparecem agora na que a gente chama de obsessor. Né? Então, o obsessor se torna para nós um vilão. Interessante. E, na verdade, foram vítimas nossas. Né? Então, no caso dos obsessores, que a gente chama assim, nós temos que mudar o nosso olhar. A Ivone Pereira nos dá uma lição muito interessante. Ela fala que ficou lidando com um irmão assim, ao qual ela devia, cobrava, né? Ela ficou lidando com um ano. E ela aprendeu a trazer eles para o seu coração, né? A trazer para o coração. E aí que nós temos que trabalhar o perdão, pedir perdão, perdoar, né? Então tudo é construção do amor, tudo é um aprendizado desse mandamento maior que Jesus nos deixou. Né? Então, a mediunidade, que não é de agora, né? Desde que o homem existe sobre a Terra, né? Já existem pesquisas que mostram, desde o homem das cavernas, através de desenhos que eles faziam nas cavernas, já demonstrava essa ideia da existência de outros seres além dos seres corpóreos. Né? As religiões antigas, os Vedas da Índia, 4.000 anos atrás, né, 4.000 anos antes de Cristo, na Bíblia tem muitos exemplos. A Bíblia
está repleta de exemplos de intercâmbio, né? A vinda lá dos anjos, aqueles anjos que anunciou a José, a Maria, a Abraão, né? Que eles chamaram de anjo, eram espíritos, eram emissários, né? Emissários de Jesus, porque Jesus que é o nosso coordenador, o nosso governador do planeta, né? Então, a Bíblia também está repleta de exemplos, né, de intercâmbio entre os dois planos, né? De intercâmbio entre os dois planos. E André Luiz também escreve um livro, a Evolução em Dois Mundos, Evolução em Dois Mundos, né? E que ele mostra isso desde quando os seres, as bactérias, os vírus começam a evoluir, né? E chega num determinado ponto em que acontece o desencarne, né? Aí já começa a ter a vida numa outra dimensão, né? Já começa a ter, por isso que ele dá o título a esse livro, a Evolução em Dois Mundos, que ela acontece tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Tanto é que o Darwin, quando ele pesquisou sobre a evolução das espécies, ele construía o desenvolvimento das espécies, né? E ele percebeu aquele chamado elo perdido. E o André Luiz explica que o elo perdido é perdido aqui para nós, né? Mas a evolução foi feita no plano espiritual, né? Muito bem, mas então essa questão da mediunidade, ela sempre existiu, porque não tem como fugir, né? O mundo espiritual sempre se manifestou, sempre. E isso vai seguir como que uma trilha, né? É um plano, nós percebemos aí um plano maior que vai desembocar aqui na França, né? Até chegar em Allan Kardec, né? Porque nós vemos que no século XVIII, vai de 1701 a 1800, né? Na metade do século XVIII já apareceram duas pessoas no século XVIII. Uma delas é o Emanuel Swedenborg. O Emanuel Swedenborg escreveu 30 livros. Ele era um vidente espetacular, ficou famoso, né? O Dr. Novelino citava muito o Swedenborg. E na parte histórica, ele sempre é lembrado, né? E também neste século surgiu o Mesmer, Franz Anton Mesmer. Esses dois companheiros foram predecessores do Espiritismo, né? Porque, por exemplo, o Mesmer, que eu estudei mais, ele, desde a sua formação para médium, ele já defendeu a tese sobre magnetismo, né?
parece que em 1733. A sua tese de formatura lá de médico, Franz Antonescu, foi sobre o magnetismo. E ele vai trabalhar essa ideia durante todo o século. Ele vai desencarnar em 1815. E Allan Kardec nasce em 1804. E Kardec vai participar desse movimento, porque o magnetismo virou um movimento igual é o movimento espírita. Tinha jornalzinho, tinha revista, né? Tinha associações, né? O Kardec, quando volta da Suíça, de quando ele estudou para Pestalozzi, aos seus 19 anos, ele entra nesse movimento do magnetismo. Vai ficar 35 anos. Tanto é que ele, na obra espírita, ele cita muito o magnetismo, a ponto de dizer que o magnetismo e o espiritismo são ciências afins, né? Pode ser considerada como que uma só ciência, as duas, né? Mas ele foi indo com as aplicações que ele fazia, né? Com os passes, eram passes demorados, demorava 40, 45 minutos as aplicações. Mas ele levou isso para o meio médico, ele levou isso, né, para a medicina, porque a medicina na época era a medicina de Galeno. Os remédios eram sangria, laxativo, vomitório, sanguessuga, né? Eles chegavam a tirar 1,5 litro de sangue da pessoa. Aí a pessoa morria e ficava branquinha. Nós temos 5 litros de sangue, tirar 1,5 litro. Aí eles chegavam a dizer, morreu, mas morreu curado. Morreu, preparou para o lado de lá. E nesse movimento, ele chega num ponto que ele descobre o sonambulismo. O que é o sonambulismo? O sonambulismo eles foram aplicar passe num camponês, esse camponês dormiu e passou também a falar. Ele passou a falar. Aí eles começaram a conversar com ele, né? Sempre que acontecia isso, eles conversavam, perguntavam à pessoa da doença dela, perguntavam à pessoa da doença do outro. E aí o que acontecia? Acontecia um fenômeno anímico. Ele se desdobrava, ele próprio falava sobre a sua doença dos outros, né? Aí de repente eles começaram a falar, estou vendo aqui outras pessoas, né? Estou vendo aqui outros seres. Aí nesse ser, aí descobriram o mundo espiritual, né? Tanto é que sonâmbulo tornou-se até sinônimo de médium. A expressão que era usada era essa, porque médium mesmo, parece que é Allan Kardec que vai introduzir na literatura, né, os compêndios espíritas. E o que acontecia? Ele passava a conversar com outros seres e às vezes até indicar medicamento, maneira de tratar, falar do sintoma. Ó, fulano aqui está falando que o problema dele é esse e aquilo. Então já virou mediunidade, porque ele estava servindo de intermediário, né? E o mesmo aí vai ter uma luta muito grande, ele sempre trabalhou, procurou oficializar o magnetismo junto aos governos, enfrentava as associações de
ciência, né, faculdade, mas teve uma reação muito forte e não conseguiu. Mas dizem que na época a maioria dos médicos chegaram a usar o magnetismo, que era muito melhor do que fazer sangria, sanguessuga, né? Vomitório, crachativo e outras coisas também escabrosas, né? Mas então o Kardec, ele vive esse movimento, participa, foi magnetizador também, né? Mas aí no século seguinte, no século XIX, que é o século do advento do Espiritismo, né? Aí começou a ter alguns fenômenos. Começou nos Estados Unidos, né, com as irmãs Fox, lá em Hartsfield, em 48, e depois chegou na Europa as mesas girantes, né, que era a coqueluche lá da época, e atraiu a atenção de pessoas sérias, magnetizadores desse movimento do Mesmer já estavam observando, já estavam vivenciando, participando dos fenômenos das mesas girantes, né? E aí, nesse cenário que aparece Allan Kardec, né? Que tomou uma postura científica, porque ele era um homem de ciência. Kardec era diretor de estudos de faculdade, né? Ele vivia lá o iluminismo, estava na época do iluminismo, né? É uma época em que a ciência estava desenvolvendo, porque a medicina mesmo, ela vai se libertar ela vai começar a se desenvolver a partir de 1800, né? Que vai coincidir também com o advento da doutrina espírita. Foi em 1855, né? 54, 55, 57, que Kardec tem os primeiros contatos, passa a trabalhar na pesquisa, na observação, e aparece o Livro dos Espíritos, né? Então, a gente vê que tudo foi programado, que tudo foi planejado para chegar até esse momento, né? É nesse momento histórico que a humanidade estava mais preparada, né? E Kardec também vai enfrentar parada dura, né? Quantos e quantos homens de ciência partiram para observar o fenômeno com o intuito de desmascará-los e acabavam se convertendo, acabavam se curvando diante dos fatos. Um dos casos mais famosos é o William Crookes, Ernesto Lozano, Charles Richer, Alexandre Zakov, né? Então, são pessoas sérias de ciência que levaram a coisa com seriedade, né? E tudo isso serviu para corroborar, para referendar, primeiramente, o fenômeno, que foi a primeira fase, né? Porque depois dessa fase vinha a fase filosófica, a fase do conteúdo, a fase da grande mensagem, né? Por isso é que nós
Kardec fala que o Espiritismo é uma filosofia com base científica e consequências morais. Quando ele falava isso, ele queria dar um conceito para a doutrina espírita, para a filosofia espírita, diferente do conceito religioso da época. Né? A religião muito cheia de rituais, cheia de dogmas, né? Cheia de aparatos, e hierarquias, cargos. Né? E a doutrina espírita aparece despida, dissociada desses conceitos e preconceitos. Né? Então, realmente uma ideia nova, revolucionária, que aparece no nosso planeta. Cumpria-se aí a promessa de Jesus. Né? Eu rogarei ao Pai que vos enviará um outro Consolador, que explicará tudo, né? Tudo o que eu disse, e dará testemunho. E vós também testemunhareis. E ficará para sempre convosco. Então, Jesus prometeu e cumpriu. Né? Então, minha gente, até chegar nesse ponto, e mesmo depois disso, né, até chegar nesse ponto, a nossa convivência, o nosso relacionamento, o nosso trato com a mediunidade foi dos mais terríveis. Né? Nós caímos na magia negra. Né? As pessoas que eram médiuns, então, abusavam, né? Porque tinha um aspecto sobrenatural, e Kardec veio tirar esse aspecto sobrenatural, dizendo que o fenômeno é natural, é da natureza. Mas nós aproveitamos disso para tirar proveito, para ganhar dinheiro, para explorar os outros, né? Às vezes até para fraudar, né? Mas é um aprendizado, né? É um aprendizado. Fugir disso é impossível. Era impossível e sempre será impossível, porque os dois mundos existem, né? Existe o mundo, a interação entre os dois existe. A segunda parte do Livro dos Espíritos é exatamente sobre isso. Relação entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo. E daí surge o Livro dos Médiuns. Cada parte do Livro dos Espíritos gera uma obra. A primeira parte gerou a Gênesis, a segunda, o Livro dos Médiuns. A terceira, Luiz Moraes, o Evangelho. A quarta, as Penas e Consolações, o Céu e o Inferno. Né? E de forma sintética. O Livro dos Espíritos é de forma sintética. Gerou essas 4 obras. Dessas 4 obras, nós também temos as obras complementares. Né? Que a gente tem que saber escolher. Porque existem obras demais no mercado. Então nós temos que pegar sempre aquelas que têm correlação com essa base, com a base de Kardec. Né?
porque ele que realizou esse trabalho, juntamente com o Espírito de verdade. Quem revisou a obra foi o Espírito de verdade. Revisou, mandava fazer outra edição, corrigir em tal lugar, né? É famosa aquela passagem lá, que ele faz um barulho lá, ele acaba perguntando o que era aquilo, então, eles queriam que ele corrigisse lá na linha tal, do parágrafo tal. Então, o Livro dos Espíritos, por exemplo, foi todinho revisado pelo Espírito de verdade, inclusive o texto de Kardec, porque tem muita gente que separa, né? Isso aí é do Kardec, eu fico só com os Espíritos, mas tudo é uma coisa só. O Espírito de verdade não ia corroborar, né? Desmerecer, desvalorizar o papel, o trabalho de Kardec, né? Então nós temos que estar muito convictos e seguros desta fonte que é a base da doutrina espírita, né? As pessoas podem ler outras coisas, não existe índice proibitório no meio espírita. Cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um tem o seu livre exame, cada um pode ler o que quiser, né? Mas ele tem que estar ciente, ele tem que ser honesto, saber o que é espiritismo, o que Kardec escreveu, né? Porque senão a gente faz uma salada, começa a misturar outras correntes, né? Trazer para o meio espírita. Você pode até ler, conhecer uma outra seita. Eu gosto de budismo, eu gosto às vezes de um texto de Seixo Noye, mas eu gostei de estar ali, Seixo Noye. Não é doutrina espírita, verdade? Nós podemos até achar coisas boas, coisas ótimas. Eu às vezes leio, eu já li texto, Raja Yoga, Seixo Noye, eu falo, nossa, isso aqui é igualzinho a doutrina espírita. Mas se você for ver assim, a prática dessas seitas, tem diferença. Tem diferenças básicas, né? É a maneira de lidar. Mas o caminho é livre. Agora nós temos que ter a honestidade e o respeito e não misturar, não botar tudo aí no liquidificador e bater e virar aquela salada, né? Beleza? Porque a doutrina, gente, foi muito bem estudada, foi muito bem preparada. É Jesus, né? É a promessa de Jesus. Jesus não ia trazer para nós uma coisa que não fosse boa, né? É o Consolador prometido. Beleza? Agora, nós também não ser inflexíveis, dogmáticos, né? O próprio Kardec disse: o Espiritismo tem que andar com a ciência. Se algum dia ficar provado que ele está errado em algum ponto, ele terá que se refazer. Só que eles falam que a doutrina está sempre na frente, né? Os estudos que a gente vê, a doutrina está sempre na frente. Vem Darwin, fala uma coisa, a doutrina já falou. Vem Freud, fala uma coisa, a doutrina já falou, né? Mas vamos caminhando e vamos seguindo.
O livro dos médiuns, por exemplo, é o maior compêndio sobre mediunidade. O Cohen, ele é feito todinho em cima do livro dos médiuns. Você vê, então, é um curso bom. É um curso que tem um conteúdo, né, seguro. Se você pega o livro dos médiuns e pega o Cohen, você vai ver que está tudo dentro, né? Está tudo de acordo. Então, o livro dos médiuns é um trabalho maravilhoso que o Kardec deixou, gente. Olha quanta coisa ele estudou, quanta coisa ele observou, quantos detalhes no trato da mediunidade, né? Sobre os médiuns, sobre os espíritos, tipo de espírito, a questão da identidade dos espíritos, né? Os tipos de mediunidade, tipo de médium, classificação de médium, tudo visto com muita seriedade e com um método científico. O método científico. Primeiro, o que acontecia? Ele estudava, ele analisava, tentava emitir conceitos. Às vezes ele estava errado. Aí vinha os espíritos, Erasto, São Luís, Santo Agostinho, que a gente vê mais, né? Esclarecendo e dando a versão correta, né? A solução daquele problema. Mas ele transpirou primeiro, né? Ele transpirou, ele pesquisou, observou. Tem alguns companheiros aí do meio espírita que fazem trabalhos semelhantes. Tem aquele Luiz Gonzaga Pinheiro, é lá do Nordeste, né? Eles têm um grupo lá, vamos supor, eles vão estudar perispírito. Eles estudam primeiro, teoria. Estudam, depois eles fazem uma reunião mediúnica. Nessa reunião, os mentores vão levar espíritos, relacionados com o que eles estudaram. Aí gera um livro. Vocês podem, é um autor muito bom de ler, Luiz Gonzaga Pinheiro. Aí me defra tem livro dele. Tem livro sobre o perispírito, foi feito assim, sobre vampirismo. Então, ali na reunião mediúnica, os espíritos levam exemplos daquilo que ele estudou, que o grupo estudou. Só que primeiro eles estudam, depois vão lá para essa parte. E desse estudo gera um livro. Olha que beleza. Né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que vocês estão no caminho certo, que é o caminho do estudo. A mediunidade sem estudo é difícil, né? Porque cada dia a gente aprende uma coisa diferente. Tá? Quanto mais a gente estuda, mais segurança nós vamos ter. Né? Então é meio difícil, né? Tem suas complicaçõezinhas, né? Exige muito da gente, muita vigilância, oração, né? Ação do bem, né? Porque na prática mediúnica, com a prática mediúnica,
aumenta muito. Nosso conhecimento, através dos intercâmbios, a gente acaba sabendo coisas do passado nosso. A gente não sabe tudo, né? Porque nós já viemos com esquecimento. Mas muita coisinha vai sendo, às vezes, revelada. Né? É um irmão que nós vitimamos, que veio cobrar. Mas graças à misericórdia divina, graças ao trabalho sério ali, né? Na mediunidade, a gente recebe a bênção do perdão desses irmãos. E, na verdade, são tratados para se libertarem também, né? Dessa ideia fixa da nação do passado. Né? Porque, no fundo, todos nós somos vítimas de nós mesmos. Não existe culpado. Não tem. Porque se nós formos ver para trás, tem um prejudicando o outro prejudica o um, e vai aquele ciclo vicioso, né? Até chegar um momento em que uma das partes desperta e depois vem ajudar a outra. E às vezes fica para trás, presa ao ódio, ao desamor, né? E aí nasce o amor, nasce a amizade. Eu aprendi com a Ivone Pereira a chamar esses irmãos, eu não gosto de chamar de obsessor, eu gosto de chamar filhos do meu coração. Filhos do meu coração. Essa é a expressão que ela usa. Então nós temos que mudar o nosso olhar para esses irmãos que às vezes nos cobram. Graças à mediunidade, graças a essa facilidade, a existência desse intercâmbio, dessa interferência, que não tem como fugir, né? Porque onde está a dívida, está o devedor. Onde houve dívida, onde houve compromisso, os dois não se separam mais. Até que nasce o amor. Vejam que interessante que é, né? No fundo, no fim, o objetivo é para que haja o amor. Né? Isso aí que é o bonito da história. E assim nós vamos, nesse esforço, né, de doar através da mediunidade, abre um novo campo da gente praticar a caridade. Né? E é o texto que foi lido aqui do Evangelho, a beneficência, valorizando a caridade. Né? É um novo campo que nós partimos para enfrentar a nossa realidade. A nossa realidade. Quando vem o irmão cobrar, é a nossa realidade. Aquilo que eu faço parte daquilo. Aquele momento também é meu. E agora nós vamos partir para o abraço. Porque já chegou de um agredir o outro. Né? Então vejam que essa interação é inevitável. O que nós temos que fazer? É estudar, né? Estudar a doutrina, porque a doutrina traz a mensagem renovadora, regeneradora para um mundo melhor. O objetivo do Espiritismo, né, é instruir e esclarecer os homens para a transformação moral da humanidade. Né?
Então é estudar e saber lidar, saber nos comportar nessa interação com o outro mundo. E saber que hoje nós estamos aqui, amanhã nós podemos estar do lado de lá. Né? E que aquele que está de lá pode vir aqui, ser um filho nosso, um neto. Eu tenho 4 netos lá. Né? Um neto, um filho, uma filha, né? E aí aquele vem para mais perto de nós. Deus coloca no nosso caminho para nós trabalharmos pela sua educação, para nós aprendermos a amá-lo, né? Aprender a amá-lo, ajudá-lo na sua trajetória, ajudá-lo a progredir. E assim também nós vamos caminhando e aprendendo também. Né? O que eu tinha para falar para vocês é isso daí. Agradeço a atenção e agradeço a oportunidade. Nós te agradecemos também. Obrigada. Vou pedir para o Manuel encerrar conosco com a prece. Depois eu gostaria que vocês assinassem o nosso livro e se servissem de um chazinho antes de sair, tá certo? Antes da prece, eu gostaria de dizer que Luz de Amor, do ano passado, é um trabalhador ativo. Eu acho que a criação dele já está apresentando lá as reuniões pela internet, simultaneamente ao vivo. Parabéns. As palestras lá da Luz de Amor na quinta-feira, a gente pode acessar em casa e acompanhar a reunião em casa. Isso é ótimo. Vamos fazer a nossa prece, estamos encerrando praticamente a semana, né, de Santo Paulo, das palestras. Cabe a nós agradecer o empenho, o trabalho da espiritualidade que trabalharam para que esta semana pudesse ser realizada. E tudo isso demanda da misericórdia de nosso Pai Criador, Deus, e o nosso Mestre Supremo, que é Jesus, e a toda a pleiade de espíritos, amigos, o patrono da casa, Vicente de Paulo, nosso muito obrigado, nosso agradecimento, porque nós necessitamos muito desses estudos, para, como foi falado na palestra, para alçar um pouco mais a nossa evolução, a nossa escala evolutiva. E nós encerramos com uma oração que o nosso querido Francisco de Assis nos legou. Senhor, fazei de nós um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consente que eu semeie amor. Perdão onde haja júbilo. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja trevas. União onde haja discórdia. Alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permita que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido quanto compreender, ser amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que seremos perdoados, e é desencarnando que nascemos para a vida eterna. Seja conosco, Senhor, como sempre estivestes, que essa paz permaneça conosco agora e sempre. Que assim seja.